Capítulo 13. Me chamo Colin. Mary levou o desenho para casa quando foi jantar e o mostrou a Marta. Eita! Exclamou Marta com muito orgulho. Eu nunca imaginei que o nosso Deacon era tão inteligente. Ele fez o desenho de um pisco no ninho, mais perfeito e 2 vezes mais natural. Então Mary entendeu que o desenho de Deacon era uma mensagem. Dizia que ela poderia ter certeza de que ele manteria seu segredo. Seu jardim era seu ninho e ela era o pisco. Ah, como ela gostava daquele garoto esquisito e simples. Esperava que ele voltasse no dia seguinte e foi dormir ansiosa pela alvorada. Mas o clima de Yorkshire é imprevisível, especialmente na primavera. Mary foi acordada no meio da noite com o som de fortes gotas contra a janela. Chovia torrencialmente e o vento uivava nas calhas e chaminés da enorme e antiga casa. Mary sentou-se na cama e se sentiu infeliz e com raiva. Quem está me irritando agora é a chuva, disse. Veio porque sabia que eu não a queria. Ela se jogou de volta no travesseiro e enterrou o rosto. Não chorou, mas ficou deitada. Odiava o som da chuva forte, odiava o vento e seu uivo. E não conseguia dormir novamente. O som triste a mantinha acordada, pois alimentava sua tristeza. Se ela estivesse feliz, provavelmente teria adormecido novamente. Ele uivou muito, arremessando incontáveis e grandes gotas de chuva contra o vidro. Parece com uma pessoa vagando e chorando, perdida na charneca, observou ela. Já estava acordada revirando-se na cama por cerca de 1 hora, quando de repente algo a fez se sentar e voltar a cabeça em direção à porta. Ela ouviu, atenta. Agora não é o vento, sussurrou um tanto alto. Isso não é o vento. É diferente. É aquele choro que já ouvi antes. A porta de seu quarto estava entreaberta e o som vinha pelo corredor, era um choro agitado, distante e fraco. Continuou ouvindo por alguns minutos e a cada minuto se tornava mais e mais decidida. Mary sentia que precisava descobrir o que era. Aquilo parecia ainda mais estranho do que o jardim secreto e a chave enterrada. Talvez o fato de ela estar com um humor péssimo tenha lhe dado coragem. Pôs o pé para fora e saiu da cama. Vou descobrir o que é, disse ela. Todo mundo ainda está dormindo e eu não me importo com a Sra. Medlock, ou não me importo. Ela pegou a vela ao lado da cama e saiu do quarto em silêncio. O corredor parecia muito longo e escuro, mas ela estava animada demais para notar. Pensou que se lembrava do caminho que deveria tomar até o corredor curto com a porta coberta pela tapeçaria e aquela onde encontrou com a Sra. Medlock no dia em que se perdeu. O som havia vindo daquela passagem. Então ela continuou, com sua luz fraca, quase tateando, seu coração batendo tão forte que achou que poderiam ouvi-lo. O choro distante e fraco continuava e a conduzia. Às vezes, parava por um momento e então começava de novo. Seria este o corredor que deveria pegar? Parou e pensou. Sim, era. Desça por esta passagem e depois vire à esquerda, depois suba 2 lances largos e então para a direita novamente. Sim, ali estava a porta com a tapeçaria. Ela empurrou o tecido com muito cuidado e ele se fechou atrás dela. Mary parou no corredor e pôde ouvir o choro claramente, embora não fosse alto. Estava do outro lado da parede à sua esquerda e alguns metros adiante havia uma porta. Ela podia ver uma luz na fresta da porta. Alguém chorava naquele quarto, e era alguém bem jovem. Então foi até a porta e abriu, e lá estava ela em pé dentro do cômodo. Era um grande quarto com móveis antigos e refinados. O fogo queimava débil na lareira e um abajur brilhava ao lado de uma cama de 4 colunas esculpidas, decoradas com brocado. Deitado na cama estava um menino que chorava agitado. Mary teve dúvidas se aquele lugar era real ou se havia adormecido novamente e agora sonhava sem saber. O menino tinha um rosto fino e delicado, da cor de marfim, e parecia ter olhos desproporcionalmente grandes. Seus cabelos também caíam sobre a testa em mechas pesadas e faziam seu rosto magro parecer ainda menor. Ele parecia doente, mas chorava mais como se estivesse cansado e zangado do que com dor. Mary se manteve perto da porta com a vela na mão, com sua respiração suspensa.
Então se esgueirou pelo quarto e, ao se aproximar, sua luz atraiu a atenção do menino, que virou a cabeça sobre o travesseiro e a olhou fixamente. Seus olhos cinzentos e arregalados agora pareciam ainda maiores. Quem é você? Disse ele finalmente, em um sussurro meio assustado. Você é um fantasma? Não, não sou, respondeu Mary, e seu próprio sussurro também soava um tanto assustado. E você, é? Ele a fitou longamente. Mary não pôde deixar de notar seus olhos estranhos. Eram cinza ágata e pareciam grandes demais para seu rosto, pois tinham longos cílios negros. Não, ele respondeu depois de mais alguns momentos. Me chamo Colin. Quem é Colin? Ela vacilou. Eu sou Colin Craven. E quem é você? Eu sou Mary Lennox. O Sr. Craven é meu tio. Ele é meu pai, disse o menino. Seu pai? Mary engasgou. Ninguém nunca me disse que ele tinha um filho. Por que não? Venha cá, pediu ele, ainda mantendo seus olhos estranhos fixos nela com uma expressão ansiosa. Ela se aproximou da cama e ele estendeu a mão e a tocou. Você é real, não é? Ele perguntou. Eu sempre tenho sonhos muito reais. Talvez você seja um deles. Mary havia vestido um manto de lã ao sair do quarto e colocou uma das pontas entre os dedos dele. Toque nisto e veja como é quente e espesso, disse ela. Posso te beliscar, se quiser, para provar que sou real. Por um minuto pensei que você também fosse um sonho. De onde você veio? Ele perguntou. Do meu quarto. Eu não conseguia dormir com o vento soprando e ouvia alguém chorando. Queria saber quem era. Por que você estava chorando? Porque eu também não conseguia dormir e minha cabeça doía. Diga-me seu nome de novo. Mary Lennox. Ninguém nunca lhe contou que eu vim morar aqui? Ele ainda tocava a dobra de lã, mas começava a acreditar cada vez mais na realidade. Não, respondeu ele. Eles não ousariam. Por quê? Perguntou Mary. Porque eu teria medo de que você me visse. Não deixo as pessoas me verem e conversarem comigo. Por quê? Mary perguntou novamente, sentindo-se mais perplexa a cada momento. Porque estou sempre assim, doente e preso nesta cama. Meu pai também não deixa ninguém falar comigo. Os criados não podem falar de mim. Se eu sobreviver, talvez me torne um corcunda, mas eu não vou. Meu pai odeia pensar que posso ser como ele. Oh, que casa mais estranha! E espantou-se Mary. Que casa esquisita! Tudo aqui é envolto em segredos. Os quartos e os jardins estão trancados, e agora, você? Você foi trancado? Não. Eu fico neste quarto porque não quero ser tirado dele. Fico muito cansado. Seu pai vem ver você? Mary arriscou. Às vezes. Geralmente quando estou dormindo. Ele não gosta de me ver. Por quê? Mais uma vez, Mary não se conteve. Uma espécie de sombra de ódio passou pelo rosto do menino. Minha mãe morreu quando eu nasci e ele fica triste só de olhar para mim. Ele acha que eu não sei, mas já ouvi gente falando. Ele quase me odeia. Ele odeia o jardim porque ela morreu, disse Mary meio que para si mesma. Que jardim? O menino perguntou. Ah, nada, ou é só um jardim de que ela gostava, gaguejou Mary. Você sempre esteve aqui? Quase sempre. Às vezes sou levado a lugares no litoral, mas não fico porque as pessoas me encaram. Eu costumava usar uma coisa de ferro para manter minhas costas retas, mas um grande médico veio de Londres para me ver e disse que era um absurdo. Disse a eles para tirarem aquilo daqui e me manterem ao ar livre. Odeio ar fresco e não quero sair. Eu também odiava quando cheguei aqui, disse Mary. Por que continua me olhando assim? Por causa dos sonhos que são tão reais, respondeu ele um tanto irritado.
Às vezes, quando abro os olhos, não acredito que estou acordado. Estamos ambos acordados, disse Mary. Ela olhou ao redor do quarto, seu teto alto, cantos sombrios e a fraca luz do fogo. Parece um sonho, e estamos no meio da noite. Todos na casa estão dormindo e todos, menos nós. Estamos bem acordados. Não quero que seja um sonho, disse o menino inquieto. Mary logo conjeturou. Se você não gosta que as pessoas o vejam, prefere que eu vá embora? Ele ainda segurava a dobra de seu manto e deu um pequeno puxão. Não, disse ele. Eu queria ter certeza de que você não era um sonho. Se você for real, sente-se naquele banquinho estofado e converse comigo. Quero que me conte sobre você. Mary pousou a vela na mesa próxima à cama e sentou-se no banquinho. Ela não queria ir embora de jeito nenhum. Queria ficar no soturno quarto secreto e falar com o garoto misterioso. O que você quer que eu conte? Ela perguntou. Ele queria saber há quanto tempo ela estava em Misselthwaite, queria saber em qual corredor ficava o quarto dela, queria saber o que ela andava fazendo, se ela não gostava da charneca como ele também não gostava, onde morou antes de vir para Yorkshire. Ela respondeu a todas essas perguntas e muitas mais, e ele deitou-se no travesseiro e a ouviu. Ele pediu que contasse tudo sobre a Índia e sobre sua viagem cruzando o oceano. Ela descobriu que, por ser inválido, ele não aprenderá as coisas como as outras crianças. Uma de suas babás o ensinou a ler quando ainda muito pequeno e ele sempre lia e olhava as figuras em livros extraordinários. Embora seu pai raramente o visse quando estava acordado, ele recebia todos os tipos de coisas maravilhosas para se divertir. Porém, parecia que nunca se divertia. Ele poderia ter qualquer coisa que pedisse e nunca for obrigado a fazer nada que não gostasse. Todos são obrigados a fazer o que me agrada, disse com indiferença. Fico doente de raiva. Ninguém acredita que vou sobreviver e crescer. Pronunciou isso como se estivesse tão acostumado com a ideia que já não se importava mais. Ele parecia gostar do som da voz de Mary. Enquanto ela falava, ele ouvia com um ar sonolento e interessado. Uma ou duas vezes ela se perguntou se ele não estava caindo aos poucos no cochilo. Mas, por fim, ele fez uma pergunta que abriu um novo assunto. Quantos anos você tem? Tenho 10 anos, respondeu Mary, esquecendo-se de si mesma por um momento, assim como você. Como sabe disso? Ele se surpreendeu. Porque quando você nasceu, a porta do jardim foi trancada e a chave enterrada. E está trancada há 10 anos. Colin ameaçou se sentar, virando-se para ela e apoiando-se nos cotovelos. Qual porta do jardim estava trancada? Quem fez isso? Onde a chave foi enterrada? Ele inquiriu como se de repente estivesse muito interessado. Era o jardim que o Sr. Craven odeia, disse Mary, acuada. Ele trancou a porta. Ninguém sabia onde tinha enterrado a chave. Que tipo de jardim é esse? Colin persistiu, ansioso. Ninguém estava autorizado a entrar nele por 10 anos. Foi a cuidadosa resposta de Mary. Mas era tarde demais para ter cuidado. Ele era muito parecido com ela. Também não tinha nada em que pensar e a ideia de um jardim trancado o atraía tanto quanto a ela. Ele fez pergunta após pergunta. Onde ficava? Ela nunca tinha procurado a porta? Ela nunca perguntou aos jardineiros? Eles não falam sobre isso, explicou Mary. Acho que foram instruídos a não responder perguntas. Eu os faria falar, disse Colin. Você poderia? Vacilou Mary, começando a se sentir assustada. Se ele pudesse fazer as pessoas responderem, quem saberia o que poderia acontecer? Todos são obrigados a me agradar. Já disse isso, repetiu. Se eu sobreviver, este lugar algum dia será meu. Todos eles sabem disso. Eu os obrigaria a me dizer. Mary não sabia que ela mesma era uma menina mimada, mas via claramente que aquele menino misterioso era. Ele pensava que o mundo inteiro pertencia a ele. Era um menino muito peculiar e falava friamente sobre a morte.
Você acha que não vai viver? Perguntou ela, em parte por curiosidade e em parte na esperança de distraí-lo do jardim. Acho que não, respondeu com a mesma indiferença de antes. Desde a minha primeira lembrança, tenho ouvido as pessoas dizerem que não. No início pensaram que eu era muito pequeno para entender e agora acham que não ouço. Mas eu ouço. Meu médico é primo do meu pai. Ele é bastante pobre e se eu morrer, ele herdará Misseltveit quando meu pai morrer. Acho que ele não gostaria que eu vivesse. Você quer viver? Perguntou Mary. Não, respondeu ele, de uma maneira zangada e cansada. Mas eu não quero morrer. Quando me sinto doente, fico aqui deitado pensando nisso e choro sem parar. Já ouvi você chorar 3 vezes, disse Mary, mas não sabia quem era. Você estava chorando por causa disso? Ela queria muito que ele se esquecesse do jardim. Isso mesmo, respondeu ele. Vamos falar de outra coisa. Fale sobre aquele jardim. Você não quer vê-lo? Quero, respondeu Mary, com a voz bastante baixa. Eu quero, ele emendou, persistente. Acho que nunca quis ver nada antes, mas quero ver esse jardim. Quero que desenterrem a chave. Quero a porta destrancada. Eu os deixaria me levar lá na minha cadeira. Isso seria tomar ar fresco. Vou fazê-los abrir a porta. Ele ficou muito animado e seus olhos estranhos começaram a brilhar como estrelas e pareciam maiores do que nunca. Eles têm de me agradar, continuou ele. Vou fazer com que me levem lá e vou deixar você ir também. As mãos de Mary se engancharam. Tudo iria por água abaixo, tudo. Deacon nunca mais voltaria. Ela nunca mais se sentiria como um pisco em um ninho escondido e seguro. Oh, não faça isso. Ela se exaltou. Ele olhou como se ela tivesse enlouquecido. Por quê? Ele exclamou. Você disse que queria ver. Sim, ela respondeu quase com um soluço na garganta, mas se você os obrigar a abrir a porta e entrar nele, nunca mais será um segredo. Ele se inclinou ainda mais para a frente. Um segredo, disse ele. O que você quer dizer? As palavras de Mary quase tropeçaram umas nas outras. Olha, ela ofegou, se ninguém souber além de nós, que existe uma porta escondida em algum lugar debaixo da era, e se houver, nós poderíamos encontrá-la, e se pudéssemos passar por ela juntos e fechá-la depois, ninguém saberia que alguém entrou, e o jardim seria só nosso e fingiríamos que somos piscos e que aquele é o nosso ninho. E se brincássemos lá quase todos os dias e cavássemos e plantássemos sementes e fizéssemos tudo voltar à vida? Ele morreu? Ele a interrompeu. Morrerá logo, se ninguém cuidar dele, ela continuou. Os bulbos viverão, mas as roseiras. Ele a parou novamente, tão excitado quanto ela. O que são bulbos? Ele disparou. São narcisos, lírios e flocos de neve. Eles estão trabalhando na terra agora, brotando em pontos verde claros porque a primavera está chegando. A primavera está chegando? Perguntou ele. Como ela é? De dentro do quarto não dá para vê-la. É o sol brilhando quando chove e a chuva caindo quando está sol, e as coisas vão trabalhando e saindo de sob a terra, disse Mary. Se o jardim continuasse secreto e pudéssemos entrar nele, poderíamos ver as coisas crescerem a cada dia e ver quantas roseiras ainda estão vivas. Você não entende? Ah, você não entende como seria mais bonito se fosse um segredo? Ele recostou-se no travesseiro com uma expressão estranha no rosto. Nunca tive um segredo, disse ele, exceto aquele sobre morrer e não crescer. Eles não sabem que eu sei disso, então é como se fosse um segredo. Mas gosto mais desse outro. Se você não os obrigar a levá-lo ao jardim, suplicou Mary, talvez, tenho quase certeza de que em algum momento vou descobrir como entrar lá. E então, se o médico quiser que você saia em sua cadeira, e se você sempre puder fazer o que quiser, talvez a gente encontre algum menino que empurre a sua cadeira, e poderíamos ir sozinhos e ele continuaria sendo um jardim secreto para sempre. Eu acho, que eu gostaria, disse ele muito lentamente,
seus olhos pareciam enxergar um sonho. Eu adoraria isso. Não me importaria com o ar fresco em um jardim secreto. Mary começou a recuperar o fôlego e a se sentir mais segura, pois a ideia de guardar um segredo parecia agradá-lo. Ela tinha quase certeza de que se continuasse falando e pudesse fazê-lo imaginar o jardim em sua mente como ela o vira, ele gostaria tanto que não suportaria pensar que qualquer um poderia entrar nele quando quisesse. Vou te dizer como acho que seria, se pudéssemos entrar nele, disse ela. Ele está fechado há tanto tempo que as coisas se tornaram um emaranhado. Ele ficou imóvel e a ouviu contar sobre as roseiras que podiam ter escalado de árvore em árvore se enroscado, sobre os muitos pássaros que poderiam construir seus ninhos ali por ser tão seguro. E então ela contou a ele sobre o pisco e Ben Veterstaff, e havia tanto a contar sobre o pisco, e era tão fácil e seguro falar sobre isso, que ela se esqueceu do medo. O pisco agradou tanto que ele sorriu até ficar quase belo, e a princípio Mary pensou que ele era ainda mais comum do que ela, com seus olhos grandes e pesadas mechas de cabelo. Eu não sabia que pássaros podiam ser assim, disse ele. Mas quando você só fica em um quarto, nunca vê essas coisas. Quantas coisas você sabe? Sinto como se você já tivesse entrado naquele jardim. Ela não sabia o que dizer, então não disse nada. Ele evidentemente não esperava uma resposta e no momento seguinte fez uma surpresa a ela. Vou deixar você ver uma coisa, disse ele. Sabe aquela cortina de seda rosa na parede da lareira? Mary não a notara antes, mas olhou para cima e a viu. Era uma cortina de seda leve pendurada sobre o que parecia uma pintura. Sim, ela respondeu. Há uma corda pendendo dela, disse Colin. Vá até lá e puxe. Mary se levantou, perplexa, e encontrou o cordão. Quando ela o puxou, os anéis da cortina de seda deslizaram no bastidor e revelaram uma imagem. Era a foto de uma menina com um rosto alegre. Ela tinha os cabelos brilhantes presos com uma fita azul e seus olhos fulgurantes e adoráveis eram exatamente como os infelizes de Colin, cinza ágata, e pareciam 2 vezes maiores do que realmente eram em razão dos cílios pretos ao redor deles. Ela é a minha mãe, disse Colin em um lamento. Não entendo por que ela morreu. Às vezes eu a odeio por ter feito isso. Que estranho, disse Mary. Se ela tivesse vivido, acho que eu não teria ficado tão doente, reclamou. Até acho que eu também sobreviveria. E meu pai não odiaria olhar para mim. Ouso dizer que eu até teria as costas mais fortes. Agora pode fechar a cortina. Mary obedeceu e voltou para o banquinho. Ela é muito mais bonita que você, observou ela, mas seus olhos são iguais, pelo menos têm a mesma forma e cor. Por que tem uma cortina sobre ela? Ele se moveu desconfortavelmente. Eu mandei fazerem isso, disse ele. Às vezes não gosto que ela fique olhando para mim. Ela sorri demais quando estou doente e infeliz. Além disso, ela é minha mãe e não quero que ninguém a veja. Depois de alguns momentos de silêncio, Mary perguntou. O que a senhora Medlock faria se descobrisse que eu estive aqui? Ela faria o que eu dissesse para fazer, respondeu ele. E eu diria a ela que quero que você venha aqui e converse comigo todos os dias. Estou feliz que você tenha vindo. Eu também, disse Mary. Virei sempre que puder, mas, hesitou, vou procurar a porta do jardim todos os dias. Sim, você precisa encontrar, Colin animou-se, e depois venha me contar. Ele refletiu por alguns minutos, como fizera antes, e então continuou. Acho que você também será um segredo. Não vou contar até que descubram. Sempre posso mandar a enfermeira sair do quarto e dizer que quero ficar sozinho. Você conhece a Marta? Sim, conheço muito bem, disse Mary. Ela é minha criada. Ele acenou com a cabeça em direção ao corredor externo. É ela quem está dormindo no outro quarto. A enfermeira foi embora ontem para ficar a noite toda com a irmã e sempre manda Marta me atender quando ela sai. Marta avisará quando você deve vir aqui. Então Mary entendeu o olhar preocupado de Marta ao ouvir suas perguntas sobre o choro. Marta sabia de você o tempo todo? Ela quis saber.
Sim, ela sempre cuida de mim. A enfermeira não gosta muito de ficar comigo e então chama Marta. Estou aqui há muito tempo, comentou Mary. Devo ir embora agora? Seus olhos parecem sonolentos. Queria muito dormir antes de você ir embora, disse-lhe um tanto timidamente. Feche os olhos, pediu Mary, puxando o banquinho para mais perto, e farei o que minha ia costumava fazer na Índia. Vou dar tapinhas e acariciar a sua mão, e cantar algo bem baixinho. Acho que será muito bom, disse ele sonolento. De alguma forma, ela sentia pena dele e não queria que ficasse acordado, então encostou-se na cama e começou a acariciar e tamborilar sua mão, sussurrando uma cantilena em hindustani. Isso é bom, disse ele ainda mais sonolento, e ela continuou cantando e acariciando-o. Quando olhou novamente para ele, seus cílios negros repousavam sobre suas bochechas, pois dormia profundamente. Então ela se levantou em silêncio, pegou sua vela e se afastou sem fazer nenhum ruído.